Hoje a gente vai ver um pouco sobre os reinos africanos. Quando a gente fala em África, o que vem à mente? Um país ou um continente com dezenas de países? A grande maioria das pessoas tem a ideia que África é um país. E quando eu digo africanos, povos da África, são todos povos com a mesma cultura, com a mesma etnia, com o mesmo modo de vida, com as mesmas crenças religiosas. E não é assim, não. Cada regiãozinha dessas da África tem uma cultura, uma economia, uma política diferente. Então é isso que a gente vai ver. Como formou esses reinos africanos. Bom, a África é um continente com mais de 50 países. Ela é dividida entre África do Norte, que tem um predomínio desértico, e a África subsaariana, que é um predomínio de savanas e de florestas. Esse é o continente africano. Ele é dividido em dois estilos territoriais, um mais desértico e o outro mais com maior número de vegetação. 300 anos de escravidão africana no Brasil. Foram 4 milhões de africanos trazidos para cá. Trouxeram força de trabalho, hábitos, costumes, crenças religiosas, deixaram um grande legado cultural, culinária, descendência para nós. Mas esses 300 anos de escravidão, esses 300 anos desse africano saindo lá da África e vindo para cá, como é que ficou lá? Como é que isso aconteceu? Como aconteceu a escravidão? Tudo isso a gente vai ver nesse capítulo. A história da África ela é marcada por complexas formas de organização, seja social, econômica, política ou cultural. E a África não é um país, a África é um continente. Vamos conhecer algum desses povos. Gana, Mali, Yorubás, Bantus e Songhai. Os 5 povos mais conhecidos da historiografia são esses 5 aqui. Mas existiam muito mais, centenas deles. Os principais reinos africanos eles surgiram lá na África Ocidental, que é o Gana, o Mali e o Songhai. O reino Gana ele também era chamado de Terra do Ouro, porque ele surgiu lá no século IV, numa região onde tinha muito minério, muito ouro. E o Gana ele se organizou em união de aldeias, povoados e comunidades na região do Sahel, que é lá na parte subsaariana da África. O comércio pelo Saara ajudou e muito o Gana a se tornar um reino bem fortificado. Gana era o governante, assim ele era chamado. E como ele era chamado, acabou dando nome também ao reino. E o Gana, esse governante, ele poderia se casar com as mulheres das comunidades vizinhas. Ele poderia ter tantas esposas quanto desejasse. E aí quando ele se casava com alguma mulher de uma comunidade vizinha, ele agregava aquela comunidade ao seu império. Então, pagar tributos e fornecer soldados ali para a proteção do reino, gerava uma segurança do governador. Então, as pessoas que pagavam tributos, os outros reinos que forneciam soldados ou esposas para Gana, acabava tendo toda a sua segurança. O poder da região de Gana. Ela controlava as rotas comerciais, a rota pelo rio Níger, principalmente, os caminhos da África subsaariana, que ia até o norte do continente, era todo controlado por Gana, e as rotas em direção ao Atlântico também. Então ele conseguiu meio que fazer uma grande proteção naquele território de Gana. As principais mercadorias que os Ganas transportavam, vendiam, comercializavam: o ouro, porque eles tinham abundantes minas auríferas. Principal fornecedor para o Mediterrâneo de ouro era essa região de Gana. Tinha o sal também, que eram especiarias para conservar os alimentos, muito caro na época, muito desejado também, e possuíam grandes salinas no território de Gana. Então, eles tinham essa mercadoria para oferecer para o restante do mundo. A metalurgia também vai se destacar aqui em Gana, e eles vão passar a produzir armas de ferro para comercializar e para atacar também, conseguir manter a sua proteção. E os guerreiros, eles vão ter várias técnicas. Os guerreiros de Gana, eles vão saber manusear muito bem essas armas, porque são eles que fazem. Então, assim, eles vão conseguir cada vez mais a submissão
dos outros povos. A economia do reino de Gana era através do escambo, que é a troca de mercadorias, e essa economia ela está ligada à produção agrícola, à criação de animais, à produção de sal, à exploração de ouro e à confecção de armas. Esse acentinho aí na palavra economia, ele veio errado. Não é para existir não, viu? Desconsiderem. Então, a economia do reino Gana é através do escambo, aonde a produção agrícola, a criação de animais, a produção de sal, a exploração de ouro e a confecção de armas vai fazer com que esse império se torne um império bem centrado, bem amarrado, bem fechado. A religião de Gana, eles eram animistas, fetichistas. O que é animista? É aquela religião onde eu acredito que existem deuses com características humanas e ao mesmo tempo da natureza, uma mistura. E o fetichismo é um culto a objetos que encarnavam seres espirituais. Então eles acreditavam nisso. A Gana, ela tinha duas capitais, a Gaba e a Kombi Salé. A Gaba era significa bosque, Kombi Salé era uma vila muçulmana. A organização dessas capitais. Ao redor dessas cidades existiam santuários para o culto politeísta. Na capital muçulmana, que a gente já viu quem são os muçulmanos e tal, havia uma grande influência dos seguidores de Maomé. Os conflitos religiosos então começaram e fez com que o reino fosse à falência, pois enfraqueceu os exércitos que controlavam todas aquelas rotas comerciais que a gente viu no início. Então Gana perdeu o poder para os males. Por quê? Por causa dessa briga na questão religiosa entre acreditar-se em várias divindades e eu acreditar no Maomé. O reino de Mala também é chamado de Kangaba. Ele surgiu no século XI, mais ou menos 700 anos depois do Gana. Os mandingas, que é os que lutavam para defender o território cheio de invasores, também dominaram Gana. Então o líder ele se proclama rei e esse rei passa a ser chamado de Mansa. Mali, lá no início, era formado só por caçadores, coletores e eles viviam sempre em comunidade. Aí eles vão melhorando, vão aprimorando, eles se tornam símbolos, que são mestres caçadores, que são líderes caçadores, até ter todo um monopólio e conseguir explorar o ouro. A partir do século XIII, esse expansionismo territorial vai acontecer cada vez mais e graças ao islamismo, a islamização, a crença em tudo aquilo que Maomé pregava até então. Isso também permitiu novas rotas comerciais e garantiu o comércio com outras regiões. No século XV, vai começar a ter umas agitações na parte leste que vai acabar comprometendo toda essa unidade desse reino. Os vassalos, eles vão tentar e vão conseguir enfraquecer a questão comercial, principalmente com o Egito. No campo político e religioso, a ausência de uma regra fixa de sucessão, tipo, quando o chefe supremo falecer, quem vai assumir, de que maneira será essa troca de poderes, não existia. Então acabou gerando muitas lutas internas e ocorreu o enfraquecimento e a fragmentação do reino. No Império Songhai, ele é formado por uma elite ligada ao islamismo que vivia também na região de Sahel. Eles eram fortemente militaristas e eles tentavam converter todo mundo ao islamismo. Eles se tornaram vassalos, ou seja, servos de Mali. Com esse enfraquecimento do Mali, Songhai consegue autonomia. O império superou o Mali nas conquistas e também nas riquezas. Tais situações gerou insatisfação popular e também legitimou o enfraquecimento do reino no final do século XVI. Então, essa vontade de converter a todos ao islamismo foi o ponto fraco também do Império Songhai. Os Yorubás eram um conjunto de povos diferentes, mas eles eram unidos por semelhanças linguísticas e culturais. Eles desenvolveram-se às margens do rio Níger, de onde se espalharam. Eles praticavam a agricultura e se organizavam em comunidades unidas pelo parentesco. Quem era parente ficava tudo ali próximo, quem não era parente se isolava mais. Aqui tem uma curiosidade. Quando acontecia um casamento, a
mulher tinha que ir para a comunidade, para os parentes do marido, e ela acabava tendo que esquecer a sua comunidade. Eles praticavam a agricultura e se organizavam em comunidades, então, por parentesco. E a mulher acabava entrando na comunidade do esposo. O chefe era o Obá, que controlava todas as rotas e as riquezas da comunidade. Eles acreditavam ser descendentes de Ilê e Fé, que para eles é a região onde é o centro de todas as coisas, o centro do universo, o umbigo do universo. Então eles acreditavam ser descendentes dessa região do planeta. A religião deles, eles têm um Deus supremo que é Olodumaré, eles têm várias divindades que são chamadas de orixás, e no Brasil tem muitos que seguem ainda essa religião iorubá. Cada orixá, cada divindade vai ter diversos sacerdotes para comandar, que são os babalorixá, e esses sacerdotes é que vai indicar para as pessoas qual orixá que deveria seguir. E esse sincretismo religioso vai trazer aqui para o Brasil, lá na escravidão, o candomblé e a umbanda, que ainda hoje são seguidos. Benim era uma cidade iorubá. O reino de Benim se destacou pelas relações comerciais. Uma das diversas mercadorias comercializadas aqui em Benim era o ser humano, o escravo. Ou seja, entre as próprias tribos, entre os próprios grupos, os próprios impérios, havia a escravização humana. Os impostos do comércio escravista fez com que Benim se tornasse um grande império. Então, graças ou infelizmente a escravidão, Benim se tornou um grande império, porque ele escravizava os seus irmãos africanos e mandava para a Europa, em troca de dinheiro. Os bantus constituíram diferentes sociedades e modelos de organização social, cultural e religiosa. Os monomotapas, os Roswi e Maninkongo são alguns dos povos bantus. Então, os bantus, eles são subdivididos em outros povos. E as três principais subdivisões são essas: Monomotapa, Roswi e Maninkongo. Os bantus também eles deram origem à sociedade de caçadores e coletores, a sociedades que dependiam exclusivamente da agricultura e do comércio, organização de pequenas comunidades e a origem de grandes impérios através de organizações políticas bem centralizadas. O legado banto no Brasil para nós está aqui. Com a escravização veio aquela questão cultural, questão religiosa junto com esses africanos, e eles nos deixaram como herança o angu, o quiabo, o moleque, o caçula, a minhoca, o samba, a congada, o reco-reco, a cuíca. São alguns dos palavreados das heranças culturais que a gente tem dos bantus aqui no Brasil. No Império Monomotapa, que é um dos subgrupos bantus, vai se destacar por causa das grandes construções, que vocês conseguem ver aí na imagem, que são chamadas de zimbábues, que eram construções de pedra formando muralhas. Então, além desses zimbábues, a gente vai ter também dos monomotapas como legado a linguística. O Zimbábue atualmente é considerado um patrimônio da humanidade também, pela Unesco, né? Então, é patrimônio da humanidade agora essa região. Os monomotapas, eles tinham vínculos de lealdade com outros chefes, ou seja, eles faziam alianças com outros grupos. Eles autorizavam casamento entre aldeias e isso aumentava cada vez mais o poder entre eles. E era um reino repleto de riquezas que acabou atraindo o europeu, principalmente os portugueses. Esses casamentos e essas alianças com europeus fez com que ocorresse a exploração de ouro e de marfim, a instalação de missões religiosas católicas e aumentou as tensões entre os próprios povos africanos. Por quê? Esses casamentos, essas alianças, fez com que o europeu carregava esse ouro, carregava esse marfim para fora da África. E ao mesmo tempo que vinha na África explorar e carregar essas riquezas naturais, trazia para cá as missões religiosas, que era impor ao africano a religião católica. E isso acabou gerando tensões entre os próprios grupos africanos.
O Império Roswi, também banto, ocorreu no final do século XV na região da Grande Zimbábue, que começa a ser abandonada. Poder econômico e político agora está a oeste e sul das Áfricas, sob o comando do clã Roswi. Aí no mapa de verdinho vocês conseguem ver a região. E por volta de 1490, eles vão romper com a autoridade central e vão criar um estado separado. Só que esse domínio ele não vai durar muito, porque com a chegada dos portugueses, esse domínio ele acaba e quem passa a dominar são os portugueses. Mas como é que formou o Império Roswi? Roswi significa destruir. Bom, o Dombo, que era um proprietário de gado, se estabeleceu nessa região do Zimbábue. Esse Dombo, ele conseguiu organizar um exército para combater os europeus. Eles eram politeístas, mas acreditavam num Deus supremo, que era a divindade dos oráculos. Então, eu acredito em vários deuses, mas eu tenho um que se sobressai. E aqui era o dos oráculos. E eles também acreditavam que esse rei, ele tinha poderes mágicos. E ele poderia controlar tudo. A natureza, os animais, ele poderia matar qualquer pessoa, porque ele tinha a proteção do oráculo. Eles praticavam a agricultura e a criação de animais, além do comércio de peles, de tecido e de marfim. A organização social dos Roswi era dividida entre homens e mulheres. Homens, tarefas pesadas, mulheres, tarefas consideradas mais leves, semear e cultivar os campos. E a classe social ela era medida pelo tamanho do rebanho, pela quantidade de animais que se tinha. Quanto mais animais eu tinha ali domesticado, eu cuidando, minha classe social era a das melhores. Quanto menos animais, eu estou ali na base. Tudo isso começou em 1684. Esse império ele durou até 1830, quando foram dominados por novos guerreiros vindo do sul da África. Então, esses reinos africanos, eles nos trazem tudo isso.